A paz do Senhor seja com a igreja. Vamos ler, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Está escrito assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu conhecimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus Cristo perguntou para o doutor da lei: Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei. Vamos ler junto agora essa parte? Guarda esse versículo 37. O que usou de misericórdia para com ele, então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos ler novamente. O que usou de misericórdia para com ele, então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Podemos assentar. Irmãos, nós vemos aqui um homem, dito a palavra de Deus, que ele era um doutor da lei. O doutor da lei, ele é judeu e ele se especializou na lei que Deus deu ao povo através de Moisés. E este homem queria pegar Jesus Cristo
mais conhecido numa palavra conhecida do nosso vocabulário, no contrapé. Ele queria pegar Jesus Cristo de uma forma contraditória. E aí ele perguntou o que deveria ser feito. E aí Jesus Cristo falou assim: você, como doutor da lei, você deve saber o que deve ser feito. E ele relatou a sequência das coisas. Mas mesmo assim ainda ele perguntou para Jesus Cristo, né? Mas quem é o meu próximo? E aí Jesus Cristo trouxe ele a uma parábola. Parábola é uma narrativa, normalmente uma história de forma alegórica, para trazer um ensinamento ou uma explicação. Dito isso, ele falando que o homem que estava em Jerusalém, ou estava de Jerusalém a Jericó, uma estrada íngreme, sinuosa, perigosa, e relata que era uma estrada que tinha muitos salteadores, como havia acontecido com este homem. Tinham roubado ele, bateram nele e deixaram ele cair ao solo. E dito isso, nessa parábola, Jesus Cristo falou assim: olha, passou por ele um sacerdote, que também é da tribo de Levi. Depois passou por ele um levita, alguém que trabalhava no tabernáculo. E passou também por ele um samaritano. E qual desses teve misericórdia? Foi o que nós falamos, eventualmente, todos juntos, quem usou de maior misericórdia, né? Esse é o próximo. Agora eu quero trazer à igreja o que é ser samaritano. Samaritano é um povo de Israel, e o povo de Israel foi conduzido por Saul, por Davi e por Salomão, entendeu? Simplesmente por um único rei. Mas em determinada época, Israel se dividiu. Israel do norte, que tinha 10 nações, ou seja, 10 reis, e Israel do sul, que tinha mais 2 reis. Então, o povo se dividiu, como nós poderíamos entender nos dias de hoje, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mais para trás nós possamos lembrar da Alemanha também, que era dividida. E assim também se sucedeu ao povo de Israel. E o povo do norte os seus filhos começaram a se envolver com mulheres que já não eram mais da tribo deles, permitindo naquele momento que aqueles homens começassem a servir outros deuses. Começaram a viver outras culturas estas que não eram do agrado do nosso Deus Todo-Poderoso. E com o passar do tempo, criou-se uma animosidade, um distanciamento, uma briga, uma divisão entre o Israel do norte e o Israel do sul. Só que no Israel do sul estava onde? O templo de Jerusalém. E o Israel do norte, eles não tinham aonde ir servir a Deus. E no afã, no desejo deles participarem da reconstrução do templo de Jerusalém, eles se aproximaram do reinado do sul para que eles pudessem também participando, porque eles acreditavam em Jesus. Porém, o reinado do sul não permitiu isso. Por quê? Porque eles também serviam a outros deuses. Diante dessa situação, eles começaram
completamente se distanciaram do reinado do norte e do reinado do sul. E no reinado do norte, eles começaram e construíram um templo no monte de Gerizim. Ou seja, eles serviam a Deus em um local totalmente diferente do que o povo do reinado do sul, que servia ao Deus Todo-Poderoso. E aí esse povo se dividindo, mesmo que na sua grande maioria do reinado do norte tivessem judeus, e no reinado do sul eram somente judeus, eles se dividiram. E ali eles não se acertavam mais, eles não se aceitavam mais, eles não se permitiam conviver mais juntos. E aí onde nós vemos a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Sabendo Jesus Cristo que ele havia sido indagado pelo doutor da lei, doutor este que conhecia a lei do início ao fim, sendo ele judeu puro, com certeza, qual foi a maior dificuldade desse doutor da lei? Reconhecer que quem exerceu amor ao próximo foi um samaritano. E o que o Senhor Jesus Cristo quer falar a cada um de nós? Que às vezes nós precisamos evitar os nossos preconceitos, ou seja, as nossas decisões, os nossos conceitos antecipados. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina na sua palavra que Ele veio para que todos, Ele veio para todos Ele veio. E Ele veio também para o samaritano. Mesmo o samaritano oferecendo e servindo a outro Deus, mesmo o samaritano estando distante do próprio e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, usou o samaritano como próximo. E usou como exemplo aquele que aparentemente estava longe e ele exercendo a bondade, ele exercendo o amor. E o que o Senhor nosso Deus nos ensina na sua palavra é exatamente isso, que nós não tenhamos a pessoa que no seu passado cometeu alguma coisa que desagradou a Deus, nós possamos condená-la eternamente. Como a palavra de Deus também nos ensina, através da atitude desse judeu, desse doutor da lei, que mesmo ele sendo judeu, ele tem a coragem, ele tem a certeza, ele tem a fé em Deus, que possa reconhecer que verdadeiramente ele tinha um conceito do povo samaritano que Deus não se agradava. Ou seja, examine-se o homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo quer falar na sua palavra a nós nessa noite? O cair sim é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas o levantar que Deus exerce é que o homem reconheça a sua queda. E muitas vezes Deus não vem reerguendo porque o homem não tem a humildade de reconhecer. Como este doutor da lei, que foi obrigado a reconhecer que um povo inimigo, esse sim foi misericordioso. E Jesus Cristo, se preocupando em mostrar a sua graça e o seu poder, através daqueles que haviam se distanciado dele, e servia a outros deuses, tinham construído outro templo. Jesus Cristo vai pedir água a uma mulher, e ela pergunta: como você, sendo judeu, pode pedir água a mim, sendo eu samaritana? Ah, mulher, se você me pedisse água, eu lhe daria,
E essa água daria a você o quê? A água da vida eterna. O Senhor, nosso Deus, está mostrando na sua palavra que a nossa função é resgatar aquele que está longe. E é aquele que está longe, qual é a função dele? É reconhecer a misericórdia de Deus em favor dele. Então precisa de duas atitudes: daquele que tem dificuldade em ajudar, bem como aquele que tem dificuldade em reconhecer que errou. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. E ele fala ao homem da seguinte forma: não apresentei eu essas 3 oportunidades? E aí, você sendo doutor da lei, quem é o próximo? E aí, ele responde, como nós lemos versículo 37, coloca para nós, por gentileza. O que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Ou seja, Deus está falando a mim, falando à igreja. O que objetivo? Coloque em prática o amor que Jesus Cristo despendeu a cada um de vós. Mas, Senhor, aquele ali não merece. Se nos dias de hoje vivêssemos com um homem por nome Saulo, quem, por acaso, iria pregar a Saulo? Qual de nós acharíamos que Saulo seria merecedor? Mas Jesus Cristo, mas Deus falou da seguinte forma: vai lá, porque ele é para mim um vaso. Então não compete a mim saber o porquê, compete a mim a obedecer o que o Senhor Jesus Cristo determina em nossas vidas. Nós vemos que um servo de Deus teve uma visão, e dentro dessa visão um lenço branco de todas as aves e animais, e ele falou: Senhor, eu não coloco coisa impura na minha boca. Não digas que seja impura aquilo que eu... Irmão, todos nós somos santificados pelo sangue do Cordeiro. Saiba que o amor de Deus superabundou toda dificuldade, todo problema que nós possamos vir a ter ou já tivemos. A misericórdia de Deus, ela foi muito além de tudo isso. Então que eu possa ter a coragem de reconhecer que a minha queda me afastou dos caminhos do Senhor, e que eu possa voltar a estar na presença de Deus falando: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, tenha misericórdia da minha vida, bem como aquele possa vir falar para o Senhor Jesus Cristo, olha, ou para aquele que caiu da seguinte forma: não compete a mim julgar, porque Deus te escolheu, mas compete a mim te dizer que eu te amo no Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor Jesus Cristo reserva a cada um de nós, e que a sua graça continue falando a cada um de nós para todo sempre. Agradeço a oportunidade e passo a direção ao pastor Nelson.